queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez aqui estamos, unindo os nossos corações. Lembrando que a Casa de Zico Horta, ela nos oportuniza esse encontro da Evangelho Terapia às segundas-feiras à noite e às terças-feiras à tarde. Na segunda nos encontramos às 19 horas e às terças-feiras nos encontramos às 14 horas. Esse encontro, ele tem um objetivo muito claro. Nós nos encontramos para lermos um pequeno trecho do Evangelho. Não é um estudo aprofundado do Evangelho, mas a nossa intenção é, depois de uma prece, rogando ao nosso Pai de amor, rogando ao nosso irmão maior, Jesus, rogando o amparo do nosso anjo guardião, rogando o amparo dos nossos mentores, para que nós consigamos buscar o Evangelho, abrir o Evangelho. Algumas pessoas fazem de forma sequencial ou aparentemente de forma aleatória, né? Que seria, depois da prece, abrirmos o Evangelho. E aí aqui estamos, bem-aventurados os aflitos, a desgraça real. E aí eu faço uma leitura aqui com vocês ou sozinha e uma reflexão. A Evangelho Terapia me diz assim: Valdeia, o que do Evangelho você está vivendo verdadeiramente? Isso que você leu no Evangelho é uma coisa que você observa, que acredita que você vê acontecer e você deseja fazer como o Evangelho sugere, como o Evangelho orienta? Esse é o objetivo do nosso encontro, e ele é semanal, porque aí ao longo da semana nós podemos ficar com a mensagem memorizada e aí buscando experienciá-la. Então, que nesse instante, com os nossos corações próximos, com o único objetivo de nos aproximarmos do nosso Mestre, então nós juntamos os nossos corações e vamos em bloco ao encontro do nosso Mestre, rogando: Jesus, que eu possa absorver os teus ensinamentos. E aqui está escrito, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a desgraça real. É uma mensagem do item 24 de Delphine de Girardin. E é uma mensagem longa, então nós faremos a leitura de um pequeno trecho dessa mensagem. A desgraça real. Todos falam da desgraça, todos já a experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo o mundo se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. E aí esse Espírito está nos dizendo que a maioria de nós vê a desgraça na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, na urna mortuária que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho. Então, esse Espírito vai nos dizer que muitas vezes esses fatos que impactam em nossas vidas, nós os vemos como sendo uma desgraça real. E ele vai dizer para nós que não é assim, que não é assim. Ele vai nos dizer que é desgraça, esses acontecimentos, né? Os falecimentos, as decepções, as dores, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, esse Espírito está nos dizendo que isso é visto como uma desgraça quando nós só enxergamos o presente, quando nós não vislumbramos que somos espíritos imortais e que essa dor que hoje estamos passando, ela vai cumprir um fim, e é sempre um fim amoroso, ainda que doloroso nesse momento, para a nossa evolução espiritual. Aí ele continua: é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato.
essa frase eu gostaria que nós encontrássemos uma forma de memorizá-la. O que esse Espírito nos diz, né? Porque esse item 24 do capítulo 5 é um Espírito que nos deixa essa mensagem. Eu vou repetir o que ele disse, que a verdadeira desgraça não está no fato, mas nas consequências. Então, eu posso trazer para mim e dizer, bom, a minha vida ficou muito ruim, ficou muito difícil depois do falecimento de uma pessoa importante na minha vida. E aí a vida perde o sentido para mim, nada mais tem graça, eu não tenho vontade de fazer mais nada e não faço mais nada. Sou tomada de uma amargura muito grande, porque eu não tenho mais aquela pessoa que eu tinha e que era importante e que é importante para mim. Então, nesse momento, o fato de esta pessoa não estar mais comigo me causa muita dor. Mas a desgraça está no que como eu vivo essa falta. A desgraça maior não é não ter essa pessoa, não é ter perdido esta pessoa, mas no que eu fiz quando eu a perdi. Então é quando eu fico desesperançada, é quando eu me isento da responsabilidade de viver, de lembrar que a minha vida ela não pode ficar restrita às coisas que eu desejei e que aconteceram. Eu não posso associar a luta por amor, simplesmente. Eu não posso associar só os momentos em que eu tenho disponibilidade para isso. Eu preciso me lembrar que às vezes me falta até coragem e vontade, mas eu preciso me lembrar que há alguém esperando por mim, que há alguém desejoso daquela palavra, daquele entendimento. Então, muitas vezes nós ficamos tão impactados com o fato e não nos damos conta que o problema maior é decorrente do fato. Outra situação hipotética, se eu perco o emprego. E é uma luta. Estar neste momento sem uma forma de me manter é muito difícil. E aí eu considero isso uma desgraça, mas me esqueço que dependendo da forma que eu encarar este momento do desemprego, eu posso sim viver uma desgraça muito maior. Então, mais importante do que o fato são as minhas atitudes diante desse fato. Então, eu perdi o emprego, isso traz muitas preocupações, mas eu quero fazer prece, eu quero pedir auxílio, eu quero ter lucidez, eu quero encontrar caminhos, eu quero achar dentro de mim força e coragem para enfrentar essa situação. É isso que esse Espírito vem nos dizer. E vamos nos lembrar que este item da desgraça real, ele está dentro de um capítulo que tem por título Bem-aventurados os aflitos. Então, as aflições, elas vão, na verdade, me possibilitar um caminho novo. Através das aflições que eu vivo, seja a aflição de perder, a aflição de não saber como lidar com uma situação, seja a aflição de administrar uma situação difícil, a maneira como eu lidar com isso, é que aí sim se transformará numa desgraça real. Então, eu muitas vezes, por não acomodar no meu coração, por não conseguir acomodar, lidar com as emoções decorrentes daquele fato, aí sim eu crio e possibilito a instalação da desgraça no sentido literal. Então, não bastasse o fato que agrava e que aumenta a dificuldade da vida, a minha maneira, o meu comportamento, as minhas ações diante deste fato, sem dúvida nenhuma, podem piorar tanto e tão mais que aí sim eu vou experimentar o que seria verdadeiramente a desgraça real.
Então, vamos olhar para as nossas dificuldades e, como já dissemos muitas vezes, inúmeras vezes, e vamos repetir até que essa verdade cale no nosso coração, de que as dificuldades são oportunidades. E que Jesus, nesse dia de tanta alegria para nós, da Casa de Zico-Horta, nesse dia em que para todos nós, né, o nosso coração se enche de contentamento, por ser dia 30 de junho, o dia do aniversário dessa casa, desse hospital, escola, né, Hospital das Almas, escola que nos faz revigorar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, praticá-los, experienciá-los. Então é com muita alegria, com muita gratidão que nós tentaremos, vamos nos esforçar muito para ao longo desta semana nós olharmos para as dificuldades e vamos dizer a elas, sejam bem-vindas, porque o tamanho da dificuldade vai me oportunizar experimentar a minha competência para vivenciá-la. E eu vou buscar no Mestre Jesus o que eu necessito para seguir em frente. Graças a Deus.